TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você. Olá, continuamos com mais um podcast aqui no 4º Seminário de Autismo, Regional de Autismo de Santa Catarina. Hoje nós recebemos o presidente da Câmara de Lages, Maurício Batalha, e também estou junto com a Júlia Andréia. E este seminário e podcast é com parceria com a Alesc, com a Câmara de Lages, com a Universidade do Planalto Catarinense e muitas outras parcerias. Durante essa tarde teremos várias palestras com várias pessoas sobre esse tema. Tá certo, obrigada, Clóris. A gente vai começar aqui, então, conversar com o nosso presidente da Câmara de Lages, né, Maurício Batalha, como a Clóris já apresentou ele. Presidente, obrigada mais uma vez por ter aceitado mais esse convite. E a Câmara de Lages tem tudo, né, presidente? Todos os eventos da cidade, pode contar com a Câmara. Obrigado, meninas. Eu fico muito feliz e satisfeito com o trabalho que a Câmara de Vereadores tem feito, neste momento especial, a TV Câmara, o excelente trabalho, a qualidade que vocês têm levado à população, e muito feliz de estar com essa parceria com a Uniplac, que é uma instituição comunitária. Temos outras instituições de ensino superior, mas a Uniplac sempre está nos momentos que a cidade, Seminário do Autismo, essa Pecada do Pinhão, com as Leoas, então a gente vê a participação comunitária da nossa universidade comunitária. Então, um evento promovido pelo nosso deputado Lucas Neves, que eu já quero parabenizar e agradecer a sensibilidade, o trabalho que ele vem executando em diversas áreas, mas em especial esta área do desenvolvimento, do debate, do conhecimento e informação do transtorno do espectro autista. Eu fiz parte do gabinete dele há 2 anos atrás, até citei ali na abertura, na minha fala, e há 2 anos atrás eu tive um problema de saúde que eu fiquei hospitalizado 16 dias, a gente ajudou todo o gabinete, a qual já quero aqui o nome da Sabrina, do Juliano Chiodelli, do Claudinei, do Alan, da Emily, de todos são várias pessoas que fazem parte, um evento desse tamanho, muitas pessoas auxiliam na organização. E a Alesc, nossa parceira de legislativo, nossa madrinha, vamos dizer assim, a Alesc é uma instituição acima no sentido de um porte maior, ser parceiro da TV Câmara também e deixar que nós possamos estar fazendo os podcasts, entrevistando os palestrantes, as autoridades, as pessoas de relevância da nossa sociedade. Então, fico muito satisfeito neste momento de mais uma vez a TV Câmara está fazendo esse trabalho de qualidade, de excelência e um trabalho institucional para a nossa sociedade. Com certeza, e a Câmara de Vereadores de Lages, ela é parceira nessa pauta, em todas as pautas da cidade, mas nessa pauta do autismo também. A gente está sempre recebendo entidades como a própria PAI, o Instituto do Autismo, então a gente dá essa força não só na divulgação com a TV Câmara Lages, mas a Câmara também, também está ali junto no trabalho do pessoal que realiza em prol das pessoas com autismo. A TV Câmara atua na área do autismo, na área das deficiências, os celíacos tiveram há poucos dias lá, você fez uma bela entrevista com um grupo de celíacos da cidade, então a gente tem que estar junto com eu não vou chamar de minorias, porque quando você fala em minorias você acaba diminuindo às vezes a importância, mas essas pessoas que têm as adversidades do dia a dia, às vezes nós vamos viajar e já temos uma dificuldade numa alimentação. Então, o celíaco, quando você traz o debate, a gente entender a dificuldade do cidadão. Entender a dificuldade não só do cidadão que tem autismo, mas de toda a sociedade, a família, os vizinhos. Nós precisamos ter o entendimento do que é o transtorno do espectro autista. Mas eu não tenho nenhum familiar, não tenho ninguém, não me interessa. Não, mas você pode ter um vizinho, no dia a dia, uma abordagem, nós estamos ali, o deputado Lucas bem frisou, a PM vai abordar um motorista autista. Como que faz essa abordagem? Ela é diferente do motorista que não tem autismo. A gente sabe de algumas confusões que se tem com segurança pública, até o atendimento no hospital de um paciente autista.
o atendimento na unidade de saúde, a escola, né, que Lages hoje tem uma escola referência aqui, várias escolas hoje tem em Lages, as municipais, estaduais, trabalho de excelência com o autismo, mas nós vamos citar uma que eu tive lá há pouco tempo, o Ondina, onde já não tem mais o sinal estridente, ele já é uma música trocando uma aula da outra. Então, tudo isso faz diferença. Nós na Câmara, quando recebemos os autistas, nós não tocamos aquela nossa sineta. Algumas pessoas sugeriram que a sineta, em alguns momentos, a gente precisa, para voltar, a acalmar a ordem, né, Júlia? Bem dito por você. Então, a gente tem que pensar em ter uma alternativa, deixar a sineta só para aquele momento, de repente, que inicia uma balbúrdia, inicia um debate mais fervoroso, ou o plenário começa a se manifestar de uma forma indevida ou no momento equivocado, que não deveria se manifestar, porque nós estamos numa democracia. Então, ao terminar da fala, todo mundo fala, mas no meio de uma fala do vereador, de alguém que está lá, a gente tem que conter os ânimos, mas a gente tem que estudar uma alternativa. De repente, num seminário desse, alguém traz a solução. Então, eu disse ali que a minha batalha, não sendo redundante ao meu nome, mas é eu ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. A minha competição é comigo mesmo. A gente não pode competir com outros. E demonstra muito essa questão do que a gente tem que fazer por estas pessoas que têm algumas questões diferentes do nosso dia a dia. Os deficientes físicos, né? Os deficientes intelectuais, deficientes visuais, e entra nesse meio também as pessoas com transtorno do espectro autista. E nós não podemos pensar só nas crianças, porque nós temos crianças autistas, nós temos jovens autistas e nós temos adultos autistas, idosos autistas. Então é um momento, e eu tenho certeza que com estes seminários, a gente vê aqui mais de 3.000 pessoas participando. Fiquei com uma satisfação enorme ver vários vereadores estando aqui, né, de várias cidades do estado. Demonstra o interesse que a classe política, principalmente os legislativos municipais, que estão na porta do cidadão, né, porque o cidadão bate mais fácil na porta do vereador, e não que os deputados estaduais e federais não tenham a sua relevância, mas este interesse da participação de vários vereadores de várias cidades aqui me deixa muito satisfeito, não como vereador, mas como cidadão. A gente vê que os legislativos estão tentando entender e buscando os temas relevantes para a sociedade para que a gente possa debater e fazer leis que cheguem a quem a gente precisa chegar. Tá certo, vou então só fazer um adendo nessa questão, já devolvo a palavra para a Clóris, mas a Câmara de Vereadores de Lages tem as suas próprias ações relacionadas a isso, né, vereadora? A gente teve recentemente, presidente, a questão a personalidade amiga do autista, né, a Semana do Bruno Autismo. Hartmann, né, nosso vereador também, que nos deixou, mas uma pessoa que sempre foi defensor da causa, né, a causa animal também era muito a bandeira dele, mas deixou saudades, e é uma homenagem pelo trabalho que ele fez, e a gente homenagear essas pessoas que no dia a dia, te interrompi, né, Júlia, mas nesse dia a dia trabalham em prol das causas comunitárias. Se o senhor quiser explicar um pouquinho para o pessoal que não conhece como funciona o programa Personalidade Amiga do Autista? Os vereadores indicam, né, cada vereador pode indicar uma personalidade, anualmente a gente faz esses encaminhamentos, e uma comissão, e este ano, nos 2 anos, né, nós valorizamos muito. Nós tivemos uma audiência pública sobre autismo ano passado, o vereador Nixon foi proponente, e o vereador Nixon tem um filho autista, o vereador Jonathan tem um filho autista, e o vereador Polaco tem acho que, se eu não me engano, é um neto autista. Então nós montamos a comissão dos 3, né, os vereadores, todos os outros 13 vereadores abriram mão de participar da comissão, não houve disputa. E o ano passado e esse ano, essa comissão recebe os nomes, recebe os trabalhos realizados pelas pessoas, e nós escolhemos um número, não todos, mas escolhe-se ali a comissão, vai para a mesa homologa, e a gente faz uma sessão com entrega de certificado de homenagem a essas pessoas que labutam e trabalham o dia a dia. Psicólogos, médicos, psiquiatras, entidades. O próprio deputado Lucas, esse ano, pelo trabalho que ele faz, ele foi agraciado com o certificado do que nós temos lá na Câmara. Então é o reconhecimento do nosso legislativo que
nada mais é do que o reconhecimento do povo lagiano para quem atua, defende, né, e trabalha nesse dia a dia para deixar a vida das pessoas, às vezes não digo mais fáceis, mas diminuir as dificuldades. Tá certo. Exatamente. E quando a gente fala em autismo, né, muito se fala de políticas públicas. E qual que é, na prática, o papel da Câmara na construção e no acompanhamento dessas políticas? As políticas públicas geralmente saem, e a fala da prefeita Carmen foi muito feliz hoje, quando ela disse que não dá para a saúde ter uma caixinha para autismo, a educação uma, assistência social uma. Existe e há necessidade de uma integração. Então, a competência é muito mais do Executivo em criar as políticas públicas. A Câmara pode provocar o Executivo caso ele esteja inerte, né, adormecido, mas não tenha ocorrido os sinais. O Executivo, que é o poder competente para criar essas políticas públicas, para propor as leis nessas linhas, porque geralmente há gastos, a questão orçamentária, ele tem feito, né, tem mandado para a Câmara, e a Câmara tem sido muito ágil aqui nas comissões. Quero já aqui agradecer a todas as comissões da Câmara, os meus colegas vereadores, também o nosso jurídico, toda a tramitação tem sido muito célere, né? Então, quando chega algum tema, seja de autismo, de deficiência, que vai mudar e é onde a política importa, né? O deputado Lucas sempre fala muito, mais do que falar é fazer, executar, e isso é uma fala que me chama muita atenção sempre do deputado. A fala é importante, o debate é importante, mas a execução, o realizar é o mais importante. E a gente tem tido uma boa sintonia com o Executivo de Lages, com o secretário Christian da Educação, com a secretária Inês da Assistência Social e com a secretária Rosa da Saúde. Então ele tem que ser um sistema, né? As políticas públicas não podem ser isoladas. Como eu falei, nós precisamos da saúde, da educação, da assistência social, da polícia militar. É um conjunto de ações. Então, uma ação, às vezes, realizada de forma individual, ela não atinge o escopo que a sociedade necessita. Então, a gente tem trabalhado aí, tentar trabalhar a rede toda, como a PAI, as DEF, a DEVIPES, Uniplac, né, através do SER, tem sido muito importante ali, a Uniplac tem sido muito parceira. Então, nós temos que criar uma rede, cada um fazendo o seu papel, mas um sabendo qual é o papel do outro e o que o outro realiza para complementar. Então, as políticas públicas são importantes e elas têm que ser políticas públicas de Estado. O que é uma política pública de Estado? É diferente daquele programa que uma prefeita institui, um governador institui, muda o governador, muda o prefeito, acaba. Essa é uma política de governo. As políticas públicas elas têm que ser de Estado. Não quer dizer que um prefeito, um governador que entra não possa alterar, não possa melhorar. Sim, mas não acabar. Ele deve melhorar, deve ampliar, né? Mas nunca acabar. A gente vê muitas vezes, muda o nome. Não precisa mudar o nome, né? Então, eu acho que as políticas públicas de Estado é que tem que vir para ficar. Tá certo, presidente. Falando em políticas públicas, o que o senhor acredita que o município ainda pode fazer mais para essas pessoas? E se você me perguntar no final do evento, acho que eu posso responder melhor. Acho que eu vou assistir as palestras ali e a gente entender um pouco mais do tema. Porque, né, a vida do Legislativo, nós pegamos todos os temas. E eu não sou uma pessoa especialista no TEA. Mas eu tenho, junto com o deputado, né, ele tem participado de muitos eventos, até brinquei com ele esses dias, o próximo que tiver lá em São Paulo, no Rio, se for, me convide, eu gostaria de participar e conhecer mais dos equipamentos que tem para o autista, dos materiais didáticos, dos materiais para o dia a dia de casa. Então, eu entendo que a gente tem que, com o debate, Júlia, e com estes especialistas que, né, pelo 4º ano seguido vem a Lages, que nós temos um dos maiores seminários hoje, não é de Santa Catarina, eu percebo que é um dos maiores do sul do Brasil hoje, fora os seminários micro, vamos dizer assim, que foi feito em Campos Novos, São Joaquim, Fraiburgo, que o deputado tem difundido através da LESC, e eu acho que tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa, até a palestrante ali, a Brito, estava falando que em 2012, 2013 não se discutia autismo. Então, ele é um assunto muito novo, é uma coisa que a gente ainda tem que aprender bastante e escutar os especialistas, né, os palestrantes ali, o que eles trazem de novo
o que eles trazem de entendimento para essas causas e com isso, por isso que eu disse que eu fiquei muito feliz e satisfeito em assistir e ver vários vereadores aqui. A gente está escutando uma palestra, está escutando um debate, um depoimento, a gente, dá para trabalhar uma lei nessa linha, dá para trabalhar uma moção nesse caminho, dá para provocar um deputado para conseguir mais recursos, como a gente fez junto com o Consórcio de Saúde. Quero agradecer aqui a Beatriz, o secretário Walter Manfroy, do executivo da Mures. Há 2 anos atrás, eu, apesar de advogado, atuei muito no tempo da saúde, no estado e no município, diretor do hospital. Deputado, vamos arrumar uma emenda para que a gente destine ao consórcio de saúde e eles possam fazer as consultas para identificar as crianças com TEA. Então foi 200 mil, se não me engano, em 2023, em 2024 e 2025 também teve um recurso para o consórcio. Então não é às vezes só a lei, né? A lei por si, eu brinco, né, como advogado, a lei diz que não se pode matar, mas nem por isso a gente vê a sociedade às vezes matando o outro. Então não é só a lei, às vezes a prática ela funciona mais do que a lei. Então eu entendo que tem muita coisa para se construir, tem muita coisa para se avançar e tem muita coisa que a gente não sabe hoje, que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos a gente vai estar sabendo de novidade disso, que vai mudar às vezes um conceito, vai mudar uma forma de tratamento. Então estes seminários, esses eventos são de extrema e suma importância para que a gente vá tendo esse conhecimento e vá melhorando, como eu falei, cada dia, que amanhã, para a família autista, para o autista, seja melhor do que hoje. Para você ver, né, presidente, a importância da disseminação da informação, né? A gente trazer especialistas para falar sobre isso, a gente entender as necessidades e trabalhar em cima disso, né? E aí, Júlia, vai o papel de vocês, jornalistas, né? Que eu conheço o teu trabalho, né? Espero que a tua formatura seja logo e você também esteja nesse mercado. E a importância do jornalismo feito de forma séria. Ele pode ser crítico, eu não me importo com o jornalismo crítico, desde que ele seja sério, respeitoso. E a TV Câmara tem essa missão, né? Junto com vocês da TV Câmara, nosso diretor Gabriel, toda a equipe, que é de extrema excelência também, como todos os servidores da Câmara. E eu não falo da boca para fora, não, é de verdade. A gente levar informação. Os nossos podcasts, as nossas matérias, a gente tem saído um pouco, às vezes, da área política partidária, política mesmo, e entrando numa política de informação, né? Como eu falei, vários podcasts, a gente está trabalhando com celíaco, provavelmente o pessoal do espectro autista vai lá fazer um podcast com a gente. Isso a gente leva para a nossa TV Câmara, leva para o YouTube, e as pessoas começam a poder entender, ter acesso à informação, né? Porque às vezes a pessoa que não quer ter informação não tem problema, mas aquele que quer, aonde que eu vou procurar? E com esse mundo globalizado, com YouTube, TikTok, Instagram, a gente tem uma facilidade hoje de disseminação da boa informação. E é isso que a TV Câmara, e tenho certeza a TV Alesc, que é parceira nossa, tem feito, né? Então, que no ar, agradecer o trabalho da TV Câmara, o teu trabalho, do nosso Everton Gregório, né, nosso jornalista, nossa jornalista Andri, em nome de vocês, jornalistas, a toda a nossa equipe, que faz um trabalho de grande relevância social, né? Social e para a cidade. Obrigada, presidente. Então, e como que você, a Câmara, enxerga essa pauta do autismo, como a importância dessa pauta do autismo como prioridade também para a cidade? Eu entendo que a gente, às vezes, não... Eu tenho uma opinião mais crítica, que a gente não pode dar prioridade para o autismo. Porque quando tu dá prioridade para o autismo, tu deixa num segundo plano e não dá a verdade e relevância para o deficiente visual, para o deficiente físico, para o celíaco, né? Para a pessoa que tem outras situações que a gente tem. Então a gente tem que trabalhar sempre. Todos os temas são de preferência, todos os temas são importantes. E a Câmara tem trabalhado, como eu falei desde o início, sempre buscando informação, sempre buscando o debate entre os vereadores e trazendo pessoas que também têm conhecimento, né? Quando a gente faz a homenagem do certificado Bruno Hartmann, né, da sessão, várias pessoas do autismo estão lá. Quando a gente faz uma audiência pública para tratar um estatuto do autista, que foi uma ideia do vereador Nixon, a gente está debatendo o tema.
mas a gente não pode deixar as outras áreas, os outros temas em segundo plano, né? Então, a Câmara ela tem que ter tudo como prioridade. Todos os assuntos, desde as pessoas em situação de rua, os animais abandonados nas ruas, os investimentos municipais em saúde, os investimentos em educação, o que está sendo feito na assistência social. E o autismo está nesse conjunto, que a gente não pode em nenhum momento, e isso é a dificuldade do legislador e do político. A gente tem que, em todos os momentos, tá com todos os temas na pauta. E esta é a nossa função. Quando a pauta do Executivo vem e deixa em algum momento, não vou dizer a desejar, mas coloca no segundo plano alguma das pautas que são de necessidade e importância para o cidadão, o Legislativo tem que vir fazer a provocação. Como a gente fez audiência pública para tratar dos terrenos que há 30, 40 anos, 20 anos as empresas têm, mas não têm sua regularização, como a gente fez da Festa do Pinhão Debate, como a gente fez do autismo, são vários debates em audiência pública que a gente traz, né? Há poucos dias a vereadora Bruna propôs audiência dos animais abandonados em rua, a gente propôs audiência pública sobre os moradores em situação de rua. Então, a gente tem que estar provocando. E o transtorno do espectro autista não pode ficar fora desse conjunto, né? Então, a gente tem que estar trazendo os temas, buscando recursos, como eu falei, de emendas, buscando em outras cidades, em outros estados, o que está se fazendo. Porque muitas vezes a solução não está no inventar, a solução está no que é coisa boa copiar. Então, a Câmara de Vereadores está sempre atenta para todos os temas. E o transtorno do espectro autista, com certeza, está nesse conjunto de prioridades. Obrigada. Claro, se tem mais alguma pergunta para o presidente, a gente já está se encaminhando para o final. Tem mais alguma coisa para finalizar? Acho que é isso. Por enquanto era isso. Então, presidente, a gente agradece mais uma vez você ter aceitado o nosso convite, tá? Por estar aqui com a gente hoje. Mais uma vez a Câmara de Vereadores apoiando aqui os eventos da cidade, dando esse suporte, tanto com a TV Câmara quanto com a presença dos vereadores aqui em peso, em massa. Que bom que seja sempre assim. Sim. E reforçar, então, presidente, o fato da Câmara de Vereadores estar aberta à comunidade e à população. A Câmara está de portas sempre abertas, né? Os vereadores, tenho certeza que todos os vereadores, né, com o cidadão precisando conversar, seja o tema que for, seja o TEA, podem agendar seus horários, conversar com os gabinetes. As sessões lá nós temos todas as segundas e terças, e as sessões especiais, as sessões de homenagem, as audiências públicas. É muito importante a participação da população, seja presencialmente, que seja um grande orgulho para nós recebermos todos os cidadãos lá, ou pela TV Câmara, né? Quem não puder ir, assiste todas as sessões na TV Câmara. E lembrando que a TV Câmara, mais uma vez, fazendo um trabalho de relevância em parceria com a TV Alesc, gravando vários podcasts hoje sobre o tema, né? E as pessoas vão poder assistir vários especialistas de renome nacional. Temos uma palestrante internacional, né? Poderão estar acompanhando e assistindo, assim, pela TV Alesc, o evento, e pela TV Câmara, esse bate-papo aqui gostoso, bate-papo enriquecedor para a gente. Eu que agradeço, vocês duas aí, bom Muito trabalho. Obrigada. E mais uma vez, meu grande abraço e obrigado a toda a equipe da Uniplac, em nome do nosso reitor Caio, do nosso pró-reitor Alexandre, do nosso professor e coordenador do curso Luiz, meu grande amigo, e do Caco, Carlos Eduardo Luiz, que tem sido parceiro da TV Câmara na Festa do Pinhão, em vários eventos. A Uniplac tem sido, muitas vezes, o nosso suporte, o nosso braço de parceria. Então, um grande evento a todos. Eu espero que, como eu disse ali, todos nós possamos sair hoje, ao final do evento, pelas portas do Centro Serra, com mais conhecimento, com mais informação e com mais sabedoria, principalmente nesse tema de transtorno do espectro autista. Obrigado, meninas. Tá certo. Obrigada, Clóris, pela companhia. Obrigada, presidente. E logo mais, tem mais palestrantes. A gente segue aqui com o nosso podcast também. E você é convidado a acompanhar a Câmara de Lages nas nossas redes sociais, a TV Câmara. A gente está sempre transmitindo e também, claro, acompanhar esse evento que vai acontecer durante toda essa sexta-feira. Fica com a gente. TV Câmara, a voz do Poder Legislativo de Lages, mais perto de você.